Senhor presidente, nobres secretários, vereadores, público presente, boa noite a todos, quem está assistindo também. Eu quero, em primeiro lugar aqui, esclarecer o fato a algumas pessoas presentes e quem nos assiste por internet ou na TV, de que às vezes as pessoas não estão entendendo, vou aqui fazer a defesa pela conduta e parabenizar o presidente da Câmara pela conduta e fazer a defesa, porque na última sessão as pessoas não entenderam pelo presidente não votar. O decreto é claro, como foi dito aqui várias vezes, o próprio decreto, no seu artigo 5º, ele determina que o presidente só votará em caso para atingir o quórum, ou seja, se tivesse aqui 7 votos, precisa de 8, ele votaria. O caso contrário, desempate, como fez agora, tomou uma decisão. Então, não é que o presidente não está se omitindo a discutir nem votar, mas que o próprio regimento, o requerimento, o decreto não permite. Eu quero também cumprimentar aqui e parabenizar o doutor Tiago Eduardo Galvão, responsável pela OAB 241089, se estiver presente, parabéns pela acolhida e pela elaboração desse documento tão importante, como disse o vereador Conte, que na sessão passada nós discutimos apenas um ponto, que falava sobre o contrato de combustível com a empresa Petrobras. E naquela discussão foi usado vários argumentos, ou seja, o argumento o tempo todo, constantemente foi usado, de que não houve dolo, de que não houve prejuízo, de que não houve dano, não houve só um processo administrativo, que seria a falha de um funcionário que recebeu de um CNPJ, o CNPJ seria outro, e também dizendo que não houve dolo na assinatura do contrato, então, portanto, não cabia a instalação da comissão. Eu cumprimento o autor aqui, que assina isso aqui, o doutor Tiago, porque são processos aqui discutidos, como disse já aqui anteriormente o vereador Conte, são fatos concretos, ocorridos, julgados, apontados, já decididos. Eu quero parabenizar o departamento jurídico, em nome do doutor Gabriel e as demais advogadas que compõem o departamento, pelo parecer jurídico. O parecer é claro. Diz também o vereador Conte, o parecer é muito claro. Como diz a lei, tem dois julgamentos. Cabe ao judiciário condenar, julgar e condenar, e cabe a essa Casa Legislativa fazer a avaliação e o julgamento político-administrativo. Portanto, diante de todas essas denúncias aqui, eu acho que é de fundamental importância que essa Câmara Municipal tenha a responsabilidade e o compromisso para o voto que nós recebemos para estar ocupando essa cadeira aqui dentro. Porque senão nós não deveremos, ou não merecemos sentar aqui dentro, se a gente não fazer o papel que foi nos designado. Qual o papel designado a nós? O maior papel principal a nós: fiscalizar o Poder Executivo. E não dá para pegar uma denúncia dessa aqui, enfiar embaixo do tapete e a gente não fazer nada. Acho que o momento agora, ele é mais do que claro. Ninguém está aqui querendo caçar bruxa, e como estão usando alguns argumentos, estão sendo usados pela cidade, e alguns vereadores dizendo, inclusive, que está fazendo porque é momento político. Se todo esse calhamaço, todas essas denúncias dizer que é momento político, quando foi condenado isso daqui? Existe aqui uma ação civil pública, 491 de 2010, uma ação civil pública, que trata do funcionário público, o senhor Carlos Ovato, que o prefeito já foi condenado em primeira instância e não entrou com recurso ainda, em pagar aos cofres públicos R$600 mil. Existe aqui isso de 2010. Existe uma ação civil pública dos 211 de 2011, do senhor Renato Lodes, julgado já em primeira instância, condenado em primeira instância, não recorreu ainda, pagar R$177 mil aos cofres públicos, perda do direito político de 5 a 8 anos. Então não é momento político não, senhor. Aconteceu em 2010 e 2011. Existe aqui também nessa denúncia, também, eu peguei, depois que entregue a mim, li com atenção e corri para ver as coisas, dos méritos do qual foram as denúncias. Eu, a semana passada, apresentei vários itens aqui, já com irregularidade do Tribunal de Contas, sim, e algumas delas com processo já na Justiça, com pedido de ação civil pública contra o prefeito pelo Tribunal do Ministério Público. Eu questionei, já denunciei aqui lá atrás, em 2009, 2010, que eu não concordava,
O aluguel daquele prédio onde está instalado o CAF hoje, a prefeitura alugou aquele prédio, pagou 10 meses de aluguel, tem um requerimento meu com essa resposta, 10 meses de aluguel, e sequer ela limpou o prédio nos 10 meses. É dinheiro público jogado no ralo, porque alugou e não foi colocada a farmácia popular. Existe aqui também uma permuta de imóveis, que já existe uma ação civil pública, perpetrada pelo Geraldo Benedito Couto, está presente, onde houve já, está sendo colocado, e já existe isso aí, e já existe uma condenação, já um julgamento, inclusive uma posição judicial, onde tem o parecer aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os envolvidos tentaram retirar os seus imóveis, e o parecer do desembargador é que existe uma lesão ao erário público, foi lesado em aproximadamente R$1.041.000, essa ação onde foi feita a permuta. E está correto realmente quando diz que foi enganar a população, porque lá naquela época eu já vim aqui usar esse tribuna e fazer o questionamento e cobrar a atitude do prefeito naquela época. E implantar para a população, fazer a inscrição com 8, 9 mil pessoas lá na Festa do Figo, onde sabia-se que não podia estar lá, porque a área é de preservação ambiental. Se não bastasse tudo isso, ontem o prefeito esteve na TVB, e dizendo, inclusive, que está construindo, alguém fez uma pergunta para ele no final da entrevista, e ele disse que está sendo construída 2.000 unidades populares em Valinhos, tem mais 1.200 casas populares para construir. Com a ação dessa aqui, está sendo transitando, e com certeza essa permuta ela vai ser invalidada, eu tenho certeza. Por quê? Ele descumpriu não só pelos valores, descumpriu a lei, porque uma permuta como essa, ela deveria, por obrigação, de se realizar a licitação pública que não foi feita. Portanto, companheiros, eu acho que a Câmara Municipal de Valinhos, e aí eu vou falar aqui do processo onde o vereador Conte citou também, já uma decisão, eu falei a semana passada, a gente vem falando há tempo, e aqui o pedido, eu acho que ele está correto. Qualquer cidadão valinhense que deixar seu IPTU em atraso, rapidamente eles mandam para a dívida ativa. Existe uma ação já transitada julgada em Brasília, onde o prefeito foi condenado, o montante de devolver para os cofres públicos, um montante de 5.751.000, independente dos cálculos que será feito pelo perito ou não, mas ele já foi combinado por esses cálculos. Portanto, na denúncia ela está cobrando, o cidadão está cobrando, o advogado está cobrando, e com direito. Esse débito da municipalidade do qual ele foi condenado em Brasília em última instância, que o Jorge De Luca também já foi condenado há 3, 4 anos atrás, ele tem por obrigação, sim, de colocar na dívida ativa, como ele faz com impostos atrasados em qualquer munícipe que mora nessa cidade aqui. Portanto, tem que colocar dele também. Aí vem a importância, a gente está discutindo, porque nós não podemos permitir que a raposa tome conta do galinheiro. Nós temos que fazer respeitar. Essa casa não pode ser cúmplice, não pode ser omissa nesses apontamentos. Portanto, eu acho que não dá, eu não sei, não dá para onde os vereadores que compõem a base aliada do prefeito vir hoje, aqui usar o argumento de que não dá para montar a comissão processante, porque não houve lesão ao cofre público. Essa denúncia aqui ela é importante, é fundamental para que nós possamos tomar essa decisão. Nós fomos eleitos para isso, para fiscalizar o executivo, nós temos um compromisso, eu disse na semana passada, eu acredito que nenhum vereador vai sair pedindo voto novamente exatamente daqui a 7 meses. Hoje é dia 6, em outubro, dia 7, amanhã, daqui 7 meses, vocês, estarão sendo julgados pela população, o prefeito não. E vocês estarão julgados, vocês podem ter certeza. Esse posicionamento de cada um de nós tomados aqui dentro, nós vamos passar por um crivo, exatamente daqui 7 meses, dia 7 de outubro. A população não é boba, a população está acordando, ela está sabendo o que fazer. Eu não concordo quando parabenizo aqui o parecer jurídico da casa, mas não podemos admitir, onde faz uma ressalva no final do parecer, de que nós temos que tomar cuidado, porque a região toda está acontecendo assim. Eu disse semana passada, isso não é novidade para Valinhos. Valinhos não é um paraíso. Valinhos não está fora da realidade. Se estivesse fora, não teria esse calhamaço de denúncias de irregularidades cometidas pelo atual prefeito e por seu secretário. Portanto, não dá para a gente admitir de que não podemos fazer, afastar ou julgar, porque tem problema na região. E tem porque todos eles estão sendo irresponsáveis. E nós não podemos ser coniventes com a situação.
A Câmara Municipal de Valinhos tem que usar o exemplo de outras cidades. Portanto, nesse ponto, eu discordo do parecer jurídico. Nós não podemos ser coniventes. Foi cassado o prefeito de Campinas? Foi, porque acharam que errou. Hoje está sendo votado a cassação do prefeito de Paulínia, porque cometeu irregularidade. Agora, aqui nós não podemos mexer. Quando você pega esse monte de coisa aqui, o discurso é o seguinte, é porque é ano eleitoral. Mas as condenações, as cobranças, as irregularidades não foram ocorridas no ano eleitoral. Agora, esse ano é ano eleitoral. É bom que cada vereador aqui pense e analise qual é a situação de vocês. Qual a situação de cada um de nós. Porque em outubro nós vamos ser julgados. O prefeito não vai ser julgado. Querendo essa Câmara ou não, 1º de janeiro ele pega o boné dele e vai embora para casa. E as irregularidades ficam para trás. Portanto, nós não podemos ser omissos para tomar a nossa decisão. Eu acredito que cabe a cada vereador. Senão, a partir do momento que a gente tomar a decisão de que isso aqui não é nada, isso aqui deve ser tem que colocar embaixo do tapete, nós é que temos que esperar o boné e ir embora para casa. Se a Câmara se omitir aqui, está sendo cúmplice, está sendo mais responsável do que o prefeito. Porque aí, a responsabilidade, ele cometeu o equívoco dele. Ele cometeu as irregularidades. Cabe a nós fazermos julgamento. Portanto, a partir do momento que uma Câmara Municipal recebe um devasso documento como esse, fazendo denúncias importantes, complicadas, se botar embaixo do braço, eu não acho que a população de Valinhos vai passar a não respeitar essa casa. E nós não podemos deixar que em pleno 2012 nós possamos com a cidade como essa, como disse o vereador Conte. Pela primeira vez na história de Valinhos, viu uma comissão processante, e nós achamos que não é nada. Que isso aqui não é nada. Isso aqui não tem problema. O prefeito não deve. Ou nós não confiamos na justiça. Porque a justiça está dizendo. O Tribunal de Contas apontou que é um órgão responsável, competente. Acho que não vai, acho não. Tem certeza que não comete irregularidade para apontar, acusar ninguém levianamente, mesmo porque quando ele acusa, o prefeito tem direito a pagar advogado. Como paga aí o senhor Sérgio Batista, R$92 mil por ano, e ele para defendê-lo no Tribunal de Contas. Ele tem defensor. E mesmo assim, ele não convenceu o Tribunal de Contas que ele estava certo. É por isso que ele está sendo condenado. É por isso que ele está sendo aqui condenado às acusações que foram feitas no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não faz posições levianas. O Ministério Público a mesma coisa. Com certeza, o Ministério Público renomado do Estado de São Paulo jamais faria uma acusação leviana a qualquer prefeito que seja. Eu tenho certeza. Agora, nós temos a responsabilidade, sim. Lá ele vai ser julgado e condenado na justiça. Como ele foi em Brasília, que essa casa aqui na época não abriu nenhum processo de comissão nenhuma, mas transitou na justiça e ele foi condenado agora a devolver os R$5 milhões para o cofre público. E como ele disse ontem na TVB, que está construindo casa e as pessoas estão cobrando, se ele pagar ou pagasse o que deve para o município, com certeza com 5 milhões faria as 1.200 casas, sobraria dinheiro ainda para a população carente desse município. Portanto, cabe a responsabilidade, sim, dessa Câmara Municipal. Tomar a decisão séria, a decisão responsável, para que cada um saiu para a cidade há 4 anos atrás, pedindo voto, jurando vir aqui cumprir a lei. E quando a gente passa a ser omisso, nós não estamos cumprindo a lei. Nós não estamos cumprindo o papel para que nós fomos designados. Nós fomos designados para estar aqui, sim, fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o recurso público desse município, pago pelos contribuintes. O que nós podemos não fazer é dizer que nada acontece. É fingir que nada aconteceu. Ou seja, é aí, como diria meu amigo Lula, tem que apurar. Tem que cortar na carne, doa em quem doer. Tem que saber que está mexendo com o dinheiro público. O prefeito tem que saber que ele não está cuidando do orçamento dele. Ele tem que saber que não está cuidando do quintal da casa dele. Está cuidando do município, com dinheiro público pago pelos moradores dessa cidade. Os secretários a mesma coisa. Tem a responsabilidade de se cuidar carinhosamente. Porque em qualquer empresa particular é assim que se cuida. E nós não podemos deixar desmoralizar a administração pública, desmoralizar o político, desmoralizar a Câmara Municipal, achando que as acusações não são verdadeiras. Tem provas. E é por isso que eu acho que quem não deve, eu disse semana passada, quem não deve não teme. Para que ter medo? Eu fico pensando, hoje fiquei pensando seriamente. Conclua. Antes de vir para cá para concluir. A posição dos vereadores da base do prefeito.
São jornais colocando que é contra o povo, toda a capa de jornal. Colocando a situação de cada um. Eu fico pensando na situação de vocês. Porque com certeza, vocês são pressionados pela população, tem certeza disso. A população deve cobrar e cobra de vocês, pelo menos são presentes, sabem do que está acontecendo. E do mesmo jeito o prefeito cobra de vocês. Tenho certeza que ele cobra de vocês para vocês não votarem essa SEI. Para não votar a comissão processante. Mas para que cobrar de vocês? Se nós estamos num país democrático, transparente, tem que ser transparente. A administração por ter que ser transparência, por que vocês, conjuntamente à Câmara, não aprovem a comissão processante, chama o prefeito e se ele não dever, ele vem aqui e prova que não deva todos esses processos e acusações. Obrigado.